Fala, João. Fala, irmão, beleza? Como é que tá? Beleza? Como é que tá a conexão aí? Tá ruim? Tá baixo? Tá alto? Pra mim tá boa. Deixa eu só sair e entrar de novo, dá um minuto. Beleza, vai lá. Boa noite todo mundo. Estamos começando a primeira live aqui do BolaCast nessa segunda temporada. Hoje eu tenho o prazer de receber o João, meu xará. Ele tá entrando, só tava com um pequeno problema de conexão, já tá voltando aqui pra live. Deixa eu ver se ele já entra agora. Acho que foi, calma aí. Entrou, agora voltou. Fala, irmão, voltei. Não, era só pra limpar a câmera, que a câmera tava suja, eu não me Não, atentei. Eu ia ficar com toque a live toda. Eu falei, ah, não, deixa eu limpar logo que é melhor. a gente que tem as nossas manias, né, não tem como. Não tem como, cara. Live assim é complicado, mas eu tava falando, cara, que eu já tava querendo conversar com você já tem um tempo, né? A gente é xará de nome, de torcida, de faculdade, então é um E prazer tem de... um monte de amigo em comum. É até engraçado a gente não ter se conhecido antes. Não, é verdade. A gente sempre se viu nas redes sociais, né? Graças a as inovações, né, da tecnologia, a gente tem essa possibilidade de conversar com as pessoas que a gente não conhece pessoalmente. A gente vai ter oportunidade de se conhecer logo em jogo, né? Assim, agora já voltou, graças a Deus. Eu fui contra o Goiás, mas não te vi. Não sei se você foi, né? Tava trabalhando, né? Tava trabalhando. Mas, enfim, eu queria agradecer você ter aceito aí o convite da gente, pô, de poder conversar, só tirar essa horinha para conversar comigo aqui. Muito, muito maneiro mesmo. Isso, irmão. Eu que agradeço o convite, agradeço aí a moral que você tá me dando. É um prazer bater papo, ainda mais, pô. Acompanho o seu trabalho nas redes sociais, já acompanhava há muito tempo, então gosto muito de você, apesar de não te conhecer pessoalmente ainda, mas fiquei muito honrado com o convite e vai ser um prazer bater papo com você hoje. Não, pelos amigos em comum a gente já sabe como a pessoa é, cara. Então, João, vamos começar. Eu quero que você se apresente aí para todo mundo. Assim, o pessoal já te conhece, mas fica à vontade já para se apresentar de início. Então, vamos lá, eu sou o João Pedro, me chamam de JP, tenho 22 anos, eu sempre erro a minha idade, porque fiz aniversário recentemente, então ainda estou me acostumando a falar que eu tenho 22, mas tenho 22 anos. Estou no oitavo período de comunicação social, no terceiro de direito. Atualmente produzo conteúdo para as redes sociais, sou comentarista na Vaz TV e acho que é isso. Pelo que eu sei, por alto, assim, a minha apresentação acho que é essa. Tem mais alguma coisa? Não sei. Não sabia que você fazia direito. Inclusive, estou aqui num cenário que é de direito, cara. Estou no escritório da minha mãe. Ela é advogada. Mas muito legal, cara. Muito maneiro, assim. E eu queria saber do seu trabalho na Vasco TV, né? Como é que está sendo essa experiência de você trabalhar no canal oficial do clube, né? A gente que é vascaíno sempre torceu para que o clube inovasse, né, nas mídias sociais, e estou vendo que essa nova diretoria tem focado muito, né, na inovação de novos quadros, enfim, convida ídolos para participar, enfim, você sempre participa desses pré-jogos, assim, junto com o Dinamite, né, também já teve o Pantera. Eu queria saber, você como torcedor e como estudante de comunicação, né, como está sendo trabalhar ao lado de ídolos e também de uma profissional como a Vanessa Rich, que trabalhou no Sport TV, na Fox Sports, enfim. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência aí que você está tendo. Antes de responder, deixa eu só sair mandando abraço. O maior pessoal entrou, mandar um abraço pro João Martins, fazia faculdade comigo, MC Zad, tá direto lá na Vaz TV também. O Estou vendo. Rambo que é uma personalidade do Twitter, Rambo que é viciado Não, em brigar, um abraço, simplesmente. não. Um abração. Meu amigo Lucas, todo mundo participando, mas, cara, vamos lá, por partes. Eu acho justo, apesar de eu não estar na Vaz TV há tanto tempo, eu estou na Vaz TV desde fevereiro, eu acho. Um pouquinho depois de fevereiro, talvez. Mas desde o Campeonato Carioca, mas eu acho justo falar que a Vaz TV, na verdade, é um grande processo. Ela não começou nessa gestão, ela não começou na gestão passada. A Vaz TV ela tem um ciclo muito grande, tanto que ela gera conteúdo, foi mudando, logicamente, mas desde a última gestão, eu via, acompanhava, quando eu cobria jogos de base, por exemplo, que a Vaz TV já estava começando a plantar uma sementinha para o trabalho que é hoje. Então, acho que seria até injusto, pelo menos da minha parte, falar que a Vaz TV hoje não foi no instalar de dedos. Todo mundo está lá diariamente no clube, na Vaz TV, ou que já passou por lá, trabalhou muito por resultado, tá do jeito que está sendo. E a Vaz TV realmente é o que é hoje, muito porque muitas pessoas, muitas mãos trabalharam e fizeram esse processo acontecer. Estão falando que meu áudio está baixo. Está baixo não, ou não para me ouvir tranquilo? Cara, eu estou conseguindo ouvir, mas talvez esses fones tenham um pouco desse É, problema. se mais alguém estiver achando baixo, eu tiro e vou É, tranquilo. verdade. O que o pessoal achar, o pessoal dá um retorno aí. Vai dando retorno aí para mim.
Mas o que eu tava falando da Vasco TV, e, cara, eu acho que é um processo muito grande. Eu acho que todas as áreas do clube vão passar por esse processo, ou passam por esse processo, e na Vasco TV o torcedor consegue ver porque ele consome esse conteúdo diretamente. Acho que a grande coisa da Vasco TV é isso. Ah, tá baixo, eu vou tirar, vou fazer 100. Tira, pode tirar, tira aí. Tá dando pra me ouvir tranquilo? Pô, agora tá bem melhor. Eu achei que fosse meu telefone, mas É que agora tá. eu tô baixo. Então tá melhor? Então vamos nessa. Vamos nessa. Mas assim, eu acho que a Vasco TV, cara, pro torcedor que consome diretamente, é muito legal acompanhar esse trabalho. É realmente um trabalho legal. E a Vasco TV acaba sendo uma escola para mim antes de qualquer coisa, porque, como você falou, eu trabalho com a Vanessa Rich, pô. A Vanessa Rich já trabalhou no Sport TV, trabalhou. Tem programa na ESPN agora, o Narra Quem Sabe, ela dá muita dica, muita coisa. Trabalhar com a Vanessa, eu até falo para ela, eu já falei mais de uma vez e volto a repetir, tipo assim, trabalhar com a Vanessa para mim é a realização até de um sonho, que eu vi o Sport TV News quando eu era criança e hoje, pô, eu trabalho com ela diretamente no estúdio. Então é muito legal, é um prazer, é muito diferente, assim, realmente. Tem horas que parece que eu tô meio que viajando no programa, mas já não, porque eu tô olhando, tipo assim, eu acabo aprendendo com ela como se posicionar, como ela olha para a câmera. Desde a minha entrada na Vasco TV, eu aprendi muito e conversar com ela, trocar ideia de comunicação, não só com ela, mas com todo mundo que faz a parte de audiovisual, não só da Vasco TV, mas do clube como um todo, que acaba sendo a Vasco TV também, mas a galera que faz os bastidores, a galera que filma treino, acaba sendo uma experiência muito maneira e muito diferente, realmente. Assim, trabalhar na Vasco TV é uma parada muito legal e acabou sendo me trazendo de volta para trabalhar com o Vasco, porque no início do ano eu ia acabar saindo da Atenção Vascaínos. Era uma decisão que eu estava matutando muito, assim, muito mesmo. Não foi por conta da Vasco TV, foi porque realmente, como eu falei anteriormente, a minha rotina é um pouco pesada. Eu faço 2 graduações, esse ano é ano de formatura. Então, Imagina. assim, acabou que, ó, assim, o Vasco consome muito tempo. Você é vascaíno, não trabalha diretamente com o clube, mas você sabe quanto tempo consome, quanto da energia nossa acaba puxando e sendo sugado. Então, é muito, muito diferente. E trabalhar com o Vasco eu entendi mesmo como um chamado, no final das contas, porque era uma coisa que eu estava ficando meio off, eu estava me retirando aos poucos, eu tinha uma rotina na Atenção Vascaínos de, sei lá, eu trabalhava todos os dias da semana. Aí depois eu comecei a trabalhar menos, eu reduzi a carga. Aí depois eu passei só para dias de jogos e lives esporádicas. Aí eu tirei as lives esporádicas, era só dias de jogos. Assim, eu fui reduzindo cada vez mais minha carga e mesmo assim, ainda era uma coisa que consumia. Porque assim, vou dar um bastidor de como é que é a rotina, por exemplo, hoje na Vasco TV. A gente entra no ar no pré-jogo 2 horas antes do jogo começar. Ou seja, para sair de casa, você já coloca mais uma hora e meia antes do jogo. Antes dos jogadores, muito antes até. É isso. Tem dias que eu saio, por exemplo, antes do jogo começar, quase 4 horas. Por exemplo, quando o jogo é sexta-feira à noite. Eu sei que eu vou pegar trânsito, porque eu moro na Zona Oeste. Até chegar em São Cristóvão, tem que passar ali ou pela linha amarela ou pela Zona Sul. Quando tá trânsito, eu sei que vai demorar, assim, no mínimo, por baixo, mais uma hora. Então tem dias que eu saio quase 5 horas antes do jogo começar e saio mais 2 horas depois que o jogo acaba. Ou seja, eu perco 5, 6 horas do meu dia. Não perco, mas assim, eu gasto 5 ou 6 horas de um final de semana ou de um dia comum para trabalhar. Então isso consome muito uma rotina. E aí você coloca, tem prova, tem aula da faculdade, tem, assim, N coisas que eu acabo perdendo, que lógico, eu recupero depois do meu jeito, mas assim, são N coisas que acontecem durante o dia. Pô, já cansei de perder aniversário de amigo, sair com. Mas assim, normal, eu escolhi essa vida, eu faço o que eu gosto, não reclamo nem um pouco. Mas pro torcedor entender, assim, pra galera tá do outro lado, achar que pô, a gente chega ali e fala, não, você estuda, você olha, você se prepara, você pensa, assim, eu vou pelo menos pensando um dia antes, eu já começo a pensar, caramba, o que eu vou falar amanhã, como é que vai ser? E tem toda a situação do time, que já a gente vai falar mais, que não é boa, te atrapalha um pouco mais, porque você fica naquela, caramba, como é que a gente vai fazer? Como é que vai desenhar o programa? É difícil, mas é muito legal. É assim, como eu falei que era uma escola, é muito desafiador. E acaba sendo, não um estágio ao vivo, mas assim, acaba sendo realmente uma faculdade, uma pós-graduação, sei lá, um mestrado, chame como quiser. Porque assim, acontecem tantas coisas, eu tô há 8, se tiver tudo isso. Se eu tiver 8 meses dentro da Vasco TV, é muito tempo. Mas nesse tempo todo já aconteceram tantas coisas, dá pra, sei lá, fazer uma série Netflix. Pô, teve um dia que eu fiquei 1 hora. A gente conseguiu ficar 1 hora no jogo contra o Vitória do Turno.
choveu pra caramba, o jogo foi interrompido, voltou a transmissão pra gente. A gente teve que ficar 1 hora sem imagem de apoio, conversando, falando do jogo, logicamente, mas também falando sobre N outros assuntos, porque, assim, a gente não sabia que hora o jogo ia voltar, não tinha o retorno da transmissão, não tinha ninguém no estádio que podia ajudar a gente, então foi um dia que eu aprendi muito com a Vanessa. Você perguntou como é que é trabalhar com ela, como é que é ter jogo de cintura para trabalhar ali 1 hora sem saber, acabou que foi só 1 hora, mas sem ter previsão de como é que a gente vai voltar, como é que vai fazer, e ficar ali, e tem que trocar ideia, não pode deixar a peteca cair, e foi levando, assim, foi indo, mas é maneiro pra caramba, mas na hora é difícil. Não, eu entendo perfeitamente, cara. Quando eu tinha uns 15, 16, 15 anos, lembra quando voltou o basquete, né? Lá na Sei. época, enfim, o Eurico retomou o basquete no Vasco. Eu mesmo criei, junto com o Daniel, um amigo, o Vasco Basquetebol. E a Daniel é gente, meu parceiro, pô. e a gente criou sem apoio nenhum, cara, do zero. E aí começou, enfim, crescer, crescer, crescer. Só tinha gente, crescer, crescer. Enfim, ganhou uma proporção enorme que eu não tinha tempo. Eu tinha que estudar para fazer vestibular. E eu falava assim, para jornalismo, eu falava, cara, como que eu vou estudar? Não consigo. Eu ficava o dia inteiro fazendo coisas sobre isso, conversando com pessoas, sem experiência nenhuma. Fiz um monte de besteira, que é normal, todo mundo faz, mas assim, eu te entendo, cara, muito e imagino que esteja sendo, né? Uma experiência muito boa na Vasco TV, até você conciliar, né, a questão de torcedor com análise ali, que assim, a gente está numa TV do clube, mas também você tem que dar uma análise, né, jornalística de determinados momentos, né, em muitas coisas. Imagina Isso é muito engraçado, porque eu não posso nem tão pro céu, nem tão pro inferno, logicamente. Eu tenho que me manter, não no meio do caminho, mas assim, eu tenho que saber dosar para não ser torcedor demais, porque se fosse para ser torcedor demais, assim, não precisava ser um jornalista. Tem o André Mate, eu falei muito da Vanessa, mas o André tá assistindo a gente, entrou agora há pouco também. É outro cara que eu aprendo demais, o André me ensina muito desde a época do canal, porque o André participava, eu trocava ideia com ele. Então, assim, é complicado. Você tem que ser um pouco torcedor, logicamente, você está falando para os torcedores, mas você não pode ser aquele torcedor que ignora o que você está vendo, ainda mais uma transmissão em áudio. A gente, de vez em quando, discute, até durante a transmissão, discute no bom sentido, o lance, se o VAR está revisando, se foi pênalti, se não foi. Eu poderia falar que todos são a favor do Vasco, mas eu não posso fazer isso, porque senão eu não estaria sendo justo com quem está confiando no nosso trabalho. No final das contas, eu acho que é uma grande relação de confiança. A pessoa que consome o nosso trabalho como TV de clube, ele está confiando que a gente vai ter uma visão, não pró-Vasco, mas uma visão que vai defender alguns interesses, logicamente. A gente não vai ver o Vasco, por exemplo, ser prejudicado e não vai falar nada, a gente vai falar. claro. Mas, ao mesmo tempo, quando acontecer alguma coisa, um lance em revisão e eu achar que foi pênalti contra o Vasco, eu vou ter que falar. Eu não posso falar, pô, não foi nada, porque é contra o Vasco. Coisas que são claras, não tem como a pessoa chegar e falar, Não. né? Lógico que lances opinativos a gente vai opinar, eu vou acertar, eu vou errar, até porque nem apto eu sou. Mas eu vou ter que dar a minha opinião e vou deixar bem registrado. Essa é a minha opinião. E se acontecer ao contrário, acontecer algo que não é do meu gosto, paciência, problema. Não é uma questão de o que o João Pedro gosta ou o que o João Pedro deixou de gostar. É o que está acontecendo. A gente tem que ser sincero e verdadeiro sempre. Isso seja em análise de VAR, seja em análise nossa sobre o time. Pô, eu já cansei de falar. Eu vejo um monte de gente até no meu Instagram falando: você passa pano, você somente, você não quer saber. Cara, eu já cansei de falar que o time não tá jogando bem, eu já falei que precisava de reforço. Isso tudo ao vivo, assim, não... Ninguém chega lá e fala assim, pô, você tá falando demais. Não, eles me dão liberdade, e de verdade, eu não tô aqui defendendo ninguém. Se eu não tivesse, eu falaria. Mas eles me dão liberdade pura e plena de falar o que eu quero e o que eu penso. Ninguém chega e fala assim, poxa, você tá falando demais, ou alguém ficou chateado. Lá dentro, pelo menos, da Vasco TV, cada um sabe da sua função. As pessoas do clube sabem que a Vasco TV está ali para ser um órgão do clube, claro, que vai divulgar, que vai mostrar, que vai fazer, mas é um órgão também que acaba sendo de cobrança. Quando tem análise, tem cobrança. Eu via muita gente falando, até do Garone, que participava da Vasco TV, hoje em dia ele parou de participar um pouquinho, do Calheiros também, mas todo mundo está ali, acaba torcendo pelo Vasco. A gente não vai chegar e vai falar que não, tá tudo lindo, que a gente é passapano. Claro que não. Porque tá a minha cara, tá a cara deles, tá a cara de todo mundo ali. No final das contas, as pessoas vão cobrar de mim também. Então, eu não tenho culpa de nada. Eu não contrato o jogador, eu não rescindo, eu não escalo, eu não faço contrato. Nem sei, para ser bem sincero, como é que faz. Só que eu tô ali e tô dando a minha opinião. A minha opinião, assim, a minha cabeça é meu dia. No final das contas, eu acho que o grande lema acaba sendo esse.
Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando e respondo pelas minhas atitudes. Eu não respondo pelos terceiros, por outras pessoas. Eu falo o que eu penso e eu falo o que eu acho. Se eu falar que o Vasco tá jogando mal, é a minha opinião. E tá lá, JP dando opinião. Não tem... É o Vasco dando opinião? Não, sou eu. Eu até estou na Vasco TV falando, mas... Isso é importante ter essa independência, né? De poder comentar. É óbvio que cada um tem uma forma de pensar também. É isso que você falou. Cada um vai ver de uma maneira, vai poder opinar de uma maneira e tendo essa liberdade é muito importante. Antes de tudo, antes de uma outra pergunta, eu quero dar um alô também aqui para todo mundo que já está vendo a gente, agradecer nessa essa presença, o Luca que está aqui, estuda comigo, enfim, o Caio também que está falando aqui, o pessoal que está entrando. Pô, muito obrigado. Pô, Nenê Mil Grau tá na live, cara. Simplesmente Nenê Mil Grau. Então, todo mundo Nick, o Nick também tá aqui. O Nick é um amigo que eu fiz pra gente ver como é que o futebol é engraçado. O Nick, ele trabalha na comunicação do Fluminense. Eu conheci o Nick cobrindo base, cara. Ele é muito gente boa, me ajuda pra caramba, assim, quando tem Vasco Fluminense. Eu sempre peço ajuda pra ele, porque a gente tem que trocar informação, ainda mais jogo de base, de vez em quando, que você não tem como cobrir. Assim, profissional já é difícil você ver todos os jogos que você precisa. A base, então, de vez em quando, sub-15, sub-17. E, pô, ele ajuda pra caramba. É craque, assim. O cara, dentro da comunicação, porque é legal a gente enaltecer também o trabalho dos outros clubes, porque as pessoas acham, não, você trabalha no Vasco, você não fala com ninguém. Pô, o que a gente mais faz é trocar ideia, assim. Eu tenho um amigo que faz cobertura de Flamengo, amigo que faz cobertura de Botafogo. Eu acho isso é uma troca muito maneira. Você também, com certeza, tem amigos que fazem cobertura de outros clubes. Eu ia te fazer uma pergunta em cima disso. A gente tem visto que os clubes, né, do Rio também, enfim, clubes do Brasil em geral, têm investido cada vez mais nessas TVs dos próprios clubes, né, perfis oficiais, canais oficiais. E eu queria saber de você, trabalhando na Vasco TV nesses 8 meses, como você está enxergando esse crescimento. A gente sabe que existe até uma tendência, né, de alguns clubes já passarem jogos. A gente sabe que o Atlético Paranaense é um caso diferente dos outros, mas já passa jogos e tal, enfim. Se fechou, não vou entrar nem na discussão disso. Mas eu queria saber, cara, nem todo mundo também tem acesso à internet. A gente sabe que o Brasil é um país que é muito desigual, realmente. Não é todo mundo que tem essa possibilidade de assistir jogo pela internet, porque, enfim, é um serviço que também é caro. Mas eu queria saber, você trabalhando, como que você está enxergando essa ascensão desses meios oficiais dos clubes, cara? Cara, então, eu tenho uma experiência muito legal que foi o Paper Vasco no início do ano, né? Que o Vasco acabou transmitindo os jogos do Campeonato Carioca. E foi uma parada completamente diferente. Estádio vazio, o jogo a gente poderia ou ver pela internet ou ver pela televisão. Então, foi uma experiência muito legal e muito diferente de tudo que... Assim, de tudo que eu fiz na Vasco TV, de tudo que eu aprendi ao longo da... Eu sempre digo que eu estou aprendendo porque, apesar de não ser formado, não é só por isso. É que eu gosto realmente de aprender e de ter novas experiências, assim, dentro da comunicação. Acho que isso é o que mais engrandece. Eu acho que nenhuma aula de faculdade um dia vai suprir o que você aprende na prática. Você faz comunicação, deve pensar parecido. Mas, assim, fazer parte do Paper Vasco, mesmo que fosse só no pré-jogo, foi muito legal porque eu vi realmente como é que é para transmitir um jogo de futebol. Não é só ligar a câmera, não. Assim, tem toda uma transmissão, toda uma equipe, todo um senão envolvido. É bem difícil até. E ver aquilo na prática rolando, acontecendo, com os jogos fora e dentro de casa, foi muito maneiro. Então, eu acho que realmente foi uma parada importante, assim, pro meu aprendizado. Eu até tive a oportunidade de comentar um jogo, foi o primeiro jogo que eu comentei de futebol profissional, foi um Vasco e Resende, pela última rodada da Taça Guanabara desse ano. Mas você estava falando da desigualdade da internet. Cara, realmente é uma coisa complicada e eu vou usar o exemplo aqui de casa. Não só a dificuldade de acesso à internet, mas de acesso ao jogo. Porque tem muita gente que não sabe mexer na internet. Verdade. Meu avô, por exemplo, ele queria ver outro dia, ele torce pro Corinthians. Ele queria ver o Corinthians contra o Atlético Paranaense. Até eu explicar para ele como é que fazia para logar, para ver o jogo. Não conseguiu, ele não viu o jogo. Que assim, até para ver o pay-per-view já não é, tipo assim, a missão mais fácil. Tem que botar no controle e tal. Mas imagina você abrir um aplicativo terceiro para clicar, para ver, se inscrever. Não viu. E é uma coisa que eu vou contra, assim. Eu acho que o futebol ele tem que ser democrático. Lógico, o pay-per-view acontece, vai sempre acontecer. O futebol é um negócio, não adianta a gente ser aqui o tópico e falar, não. Pô, é tranquilo, futebol tem que passar na TV, sei lá onde, porque não vai acontecer, a gente sabe que não vai ser assim. Mas eu acho que até pra gente não democratizar a parada, eu acho, no final das contas é isso. Não é bem o melhor termo, mas assim,
Até pra gente dificultar o acesso, tem que ser um acesso difícil, mas que todo mundo consiga. É claro que o pay-per-view é difícil, por questão de valor, por questão de onde passa, por questão de como faz para ver. Mas até aí eu acho que o público já está acostumado. Sei lá, meu avô conseguiria, com dificuldade, assinar um pacote de pay-per-view e ver o jogo. Eu uso ele de exemplo porque assim, é uma pessoa que na minha cabeça não está ligada nas tecnologias, assim, quer ver o jogo do time dele. Eu fico imaginando se a gente agora criar cada um streaming, cada canal, cada clube um streaming, cada campeonato vai ter um streaming diferente, você vai ter que assinar num lugar diferente para ver numa... Assim, não vai acabar que as pessoas não vão ver o jogo. Eu acho que a grande dificuldade hoje em dia é essa, da gente fazer o futebol voltar a ser tranquilo de assistir. Porque antigamente a Globo tinha um monopólio, a gente pode discutir se o monopólio é benéfico ou não, mas você sabia onde passava o jogo, que horas passava o jogo, em qual canal vai passar, você sabia mais ou menos... Né? A pessoa já está acostumada, já... É isso. E não é só questão do costume, é uma coisa acessível de você encontrar. Hoje em dia você vai ver um jogo, pô, sei lá, eu quero ver um campeonato europeu. Ah, não, você tem que clicar para ver aqui, mas aí assina, aí não pode. Cara, se para mim é difícil, eu fico imaginando para, sabe? Para quem não tá, para quem, vamos lá, eu pesquiso, quero ver o jogo. Para quem não tem tempo de pesquisar, já era, não vai ver o jogo nunca. Você vai ver jogo da Champions League, agora você tem que assinar o HBO Max, porque esse jogo só vai passar lá. Assim, são muitas plataformas, cara. E Premier League uma coisa, Champions League outra, enfim. São uma série de plataformas. E de vez em quando no mesmo canal, né? Nenhuma crítica aos canais ESPN, Fox Sports, não, que é... Não, eles são muito bons no conteúdo, mas é que é difícil para algumas pessoas, né? As pessoas primeiro que é caro. Segundo que as pessoas têm que pensar qual que vai acessar e por aí vai. E, cara, é um inferno ver futebol em streaming, assim. Se não for um streaming bem feito, eu acho que todo streaming é válido, porque o streaming permite, sei lá, ver jogo no Facebook. Gosto, não gosto. Sim. O meu problema é a exclusividade do streaming. Por isso eu acho aqui, vou puxar um pouco de brasa pro Paper Vasco e pro Campeonato Carioca. Foi o melhor modelo do mundo? Não. Você tinha dificuldade de ver alguns jogos, beleza. Mas você tinha a opção do streaming para quem estava viajando, para quem não mora no Rio, para quem queria ver de algum jeito. E você tinha a opção da televisão. Ninguém foi obrigado a não. Você só vai poder ver o jogo do seu time se for no streaming. Não. Todos os jogos tinham na televisão. Você assinava o canal do Campeonato Carioca na televisão, na NET, por exemplo, você conseguia ver todos os jogos. Então, eu acho que é uma coisa, assim, que ajuda muito. Eu tô vendo o Rambo reclamar do streaming, mas eu concordo com ele, cara. Streaming é muito difícil, assim. É uma parada que é muito complicada. Você chegar e dar uma exclusividade de um campeonato, uma exclusividade de alguma coisa para um streaming, tirar da televisão, eu não consigo ver o futebol desse jeito, assim. Principalmente no Brasil. Eu acho que é um tiro no pé num país que, a nossa conexão de internet não é maravilhosa. A gente tem um problema grande de conexão, assim, das pessoas se conectarem. Vai acabar que ninguém vai ver o jogo, vai ver o jogo com muito delay, não vai ser uma parada nem igualitária, nem vai virar um produto bom, vai virar um produto muito meia-boca para um futebol que já não é essa maravilha toda. Se a gente for discutir aqui na ideia, o futebol brasileiro não é um futebol brilhante tecnicamente. Se a gente tirar a paixão do torcedor, se a gente tirar o produto, eu acho que a grande graça do futebol brasileiro hoje não é nem o campeonato em si, é o torcedor. Por isso o campeonato do ano passado foi ruim, assim. Que você não conseguia ter a torcida no estádio, você não conseguia empolgar a galera. Foi um dos campeonatos que eu menos me empolguei para ver. Porque apesar de você brincar com seus amigos, já era a mesma coisa. Estou num contexto de pandemia. Então, se a gente tirar do povo o futebol, no final das contas eu achei isso. Se te impedir que as torcidas vejam os jogos do seu time e comece a ver jogo de fora, ver jogo de outros campeonatos, que hoje, daqui a pouco vai ser mais fácil você ver um jogo, sei lá, do Campeonato Português que ver um jogo do Campeonato Brasileiro, se as coisas caminharem do jeito que caminham. O Atlético Paranaense eu não sei como joga, cara. O Atlético Paranaense não tem um jogo na TV? Como é que eu vou ver o Atlético Paranaense jogar? Acho que o Atlético a gente tomou de 3-0 lá na Arena da Baixada. A gente teve que acessar a Twitch, né, do Casemiro, que fez aquele acordo. Imagina uma pessoa, assim, se você falando do seu avô, imagina uma pessoa... Eu não consegui, quem fez isso foi meu irmão. Eu não sabia nem o que era Twitch, como é que logava. Meu irmão, senão não ia ver o jogo. Imagina eu, trabalhava, fazia pré e pós-jogo, eu não ia ver o jogo do meu time, então eu não sabia como é que fazia. Tinha que lançar um tutorial. Mas sim, aí eu tava falando aqui, até falando que o futebol nacional cada vez mais desvalorizado e desinteressante para as grandes massas. E é verdade, eu lembro também daquele Grêmio e Inter na Libertadores. Foi no Facebook o jogo, antes mesmo da pandemia. Como é que você vai ter um Grenal Libertadores no Facebook? Não tem como.
nunca infinitamente inferior ao que seria em uma TV aberta ou no Sport TV. Então, assim, não é uma equação simples de ser definida, né? E, ó, cara, também aproveitar aqui para pedir o pessoal seguir o João, seguir o BolaCast. Seguir o BolaCast, que é mais importante. Siga o BolaCast. O João deu uma moral para conversar aqui com a gente, tirou essa horinha na quarta-feira. E vamos falar sobre o Vasco, João? Vamos lá? Isso foi um pedido ou uma ameaça? Hoje em dia está sendo... Vamos falar de Vasco, bora? Só antes de falar que depois da chegada, né, do Diniz, do Nenê, a gente teve 2 empates, o Vasco teve 2 empates, 3 vitórias, só que no último jogo contra o Sampaio Corrêa, o Vasco perdeu de 1-0, com 1 a mais. Você sabe que você vê, você acompanha, eu critiquei bastante nas redes sociais as mexidas do Diniz. Achei que ele não precisava fazer aquelas mexidas com 20 minutos do segundo tempo. Eu entendo que com 1 a mais o time tinha que ser mais agressivo. O Vasco precisava vencer de qualquer jeito, mas acho que ele foi muito ele se arriscou muito, abriu muito o time de maneira desnecessária. Tirar o Ricardo, que o Vasco já sofre com bola aérea, tirou um zagueiro num dos lances seguintes, o Vasco tomou o gol de empate. Então eu queria saber a quem você atribui essa derrota. Eu sei que o Vasco também perdeu muitos gols, foram 27 finalizações. Então, assim, obviamente o Diniz não joga, mas é uma coisa recorrente com os times do Diniz. Lembro que no Fluminense era assim, ele tinha mais posse de bola, finalizava mais e o time sempre perdia. Eu estava naquele Vasco Fluminense, que o Bruno César fez gol de falta, o Fluminense finalizou. Eu fui. Você foi também, então. E o Vasco ganhou o jogo mesmo com pouca posse de bola. Aí vai entrar a discussão, o que é melhor você ver? Eu gosto de ver o time com a bola no pé, mas tem momentos que o time tem que ser efetivo. O Botafogo é um exemplo. Ontem sofreu contra o Cruzeiro, arrancou 1 ponto. Queria saber de você do jogo, cara, contra o Sampaio Corrêa e suas perspectivas pro jogo contra o Curitiba. Tá difícil? Você acha que ainda dá? Por parte, vamos lá. Eu não sou o maior fã do Fernando Diniz, já cansei de falar isso. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Se eu falar assim, caraca, sou apaixonado no estilo de jogo do Fernando Diniz, mentira, não sou. Tenho críticas, mas assim, me surpreende o trabalho dele no Vasco até agora. Eu acho que ele tem muito crédito, tem muita moral. Mas acho que a derrota também contra o Sampaio passa por ele. Eu não acho que ele seja o principal culpado. Você perguntou quem eu acho que é o culpado? Na boa, não acho que tenha um culpado naquele dia. Foi um dia que acabou dando tudo errado e não é passar pano. Eu acho que o Fernando Diniz mexeu mal. O time acabou não jogando tão bem. O Vasco e o goleiro dos caras saiu uma noite inspirada, assim. Era um jogo pro Vasco, você falou tanto de efetividade, o Botafogo ontem jogou mal, arrancou 1 ponto contra o Cruzeiro. O Vasco teve inúmeras oportunidades de arrancar 1 ponto contra o Sampaio e não arrancou. O Nenê perdeu um pênalti no último minuto. Eu acho que foi um conjunto de todos os fatores. Foi um Vasco que não fez uma boa apresentação. O Vasco, ao meu ver, entrou até um pouco empolgado demais pela recepção da torcida, por achar que o Sampaio não vem bem, não vence a 7 jogos. Eu achei um Vasco um pouco disperso em certos momentos. Mas, ao mesmo tempo, foi um Vasco que jogou relativamente bem no primeiro tempo. No 11 contra 11, o Vasco massacrou o Sampaio. Não fez o primeiro gol porque o goleiro agarrou pra caramba. Aí o Sampaio tem um jogador a menos. Eu achei que o Fernando Diniz precipitou. E não acho que foi porque ele tirou um zagueiro e colocou um atacante. O meu problema não é nem essa substituição em si. É o que ela acabou representando, que ela acabou ocasionando no resto do jogo. Se ele tira o Ricardo Graça, por exemplo, coloca mais um meia, eu não teria criticado. Só que eu acho que com um banco escasso, igual o Vasco estava aquele dia, o Vasco não tinha tantas opções. O Léo Jabá estava de fora, o Pet entrou como titular. O Vasco trocar um zagueiro e colocar um atacante com 20 minutos, ele acabou queimando o único cartucho que ele tinha, caso ele tomasse um gol. Eu acho que ele se antecipou demais. Porque o Sampaio, ele deu o que o Sampaio queria. O Sampaio queria campo para jogar, acabou tendo porque o Pimentinha começou a sair toda hora no 1 contra 1. Já estava tendo campo antes dessa mexida mesmo. O Pimentinha ali nas costas do Riquelme com o Castan estava fazendo a festa. E ele perdeu o meio também, né? Ele abriu o time do Vasco, recuou o Bruno Gomes. Mas o Vasco também, cara, ofensivamente, estava bem no 11 contra 11. Eu concordo com você. Acho que com 1 a mais o time parece que ficou um pouco assim, não, tem obrigação de ganhar a qualquer custo, enfim. O Vasco ficou trocando o Sampaio, trocando. O Vasco foi para trocar tiro com o Sampaio no segundo tempo e não precisava. Tudo que o Vasco não precisava no segundo tempo era trocar tiro. Faltou um pouco de tranquilidade, eu acho, o time também, sabe? Falar assim, cara... O Vasco acabou que eu até falei isso na transmissão e repito, eu acho que o Diniz abriu mão da característica do jogo dele. Que é um Vasco que domina, mas foi um Vasco que não dominou em nenhum momento. Foi um Vasco que quis... O Diniz se impõe não pela força, mas eu acho que ele se impõe com jeito, com o time trocando passes, criando superioridade. Ele quis... o Vasco tá com 1 a mais, precisa ganhar o jogo. Ele quis vencer o jogo pela força e acabou de dar errado.
E Ele quis colocar um atacante, começou a cruzar a bola na área da intermediária. E é tudo que a gente não vê o time do Fernando Diniz fazendo. Assim, a gente pode, de novo, elogiar ou criticar o estilo. Mas ele é fiel ao estilo dele. E quando ele saiu um pouquinho desse estilo, o Vasco acabou perdendo o jogo com um a mais. Eu acho que serve até de lição para a sequência do campeonato, que se o Vasco manter esse estilo, manter esse padrão de jogo dele, eu acho que é um estilo que tem chance de dar certo. Claro que a missão é muito difícil, não é uma missão fácil. Mas é uma missão que a gente vê o Vasco fazendo e fala assim, pô, dá pro Vasco. Se o Vasco jogar como jogou contra o Cruzeiro, acabou empatando o jogo. Mas principalmente jogar como jogou contra o Goiás, é um time que pode vencer 7-9 tranquilamente. Nas minhas contas precisam vencer 7. Tem contas que precisam vencer 5, tem contas que contam com 6 vitórias. Na minha 7 sobe tranquilo, sem susto. Eu estava com o Goiás, cara, e vi o Vasco jogar muito bem, como eu não vejo há muito tempo. É claro que o Goiás também não estava com a corda no pescoço, igual o Vasco estava. Mas eu até estava falando com quem eu estava assistindo o jogo, que o Vasco começou com uma pressão que poucas vezes eu vi nos últimos tempos em São Januário, assim, de falar, cara, tem que entrar aí dentro do Goiás. Não tem essa de, não, vamos esperar, jogar. Não, é começar do início ao fim, marcando. Isso cansa. Só que quando o Vasco consegue abrir o placar logo, eu acho que o time começa a ganhar um respiro, assim. Quando o Vasco tenta massacrar, como foi no primeiro tempo contra o Sampaio. Você tocou em outro ponto. Essa derrota para o Sampaio foi o primeiro jogo que a gente saiu atrás do placar na gestão Fernando Diniz até agora. Todos os outros jogos, o Vasco saiu na frente. Foi mais uma coisa que deu errado no sábado. Tomou gol no final, né? Dessa vez o Vasco tomou gol no meio, 22, né? 23, se eu não me engano. Então... Mas assim, o Vasco sempre saiu na frente. Foi o primeiro jogo que o Vasco saiu atrás do placar valendo. Que, lógico, teve alguns jogos que o Vasco... Jogos, cara, assim, o segundo tempo contra o Goiás é porque o Vasco fez 2-0, natural que ia cansar, porque o time marca em cima, é um time que precisa muito do lado físico, e é uma coisa que eu elogio também, eu acho que o time melhorou fisicamente, bastante, eu vejo o time sair destruído, assim, mesmo com aquelas sequências que teve contra Brusque, Confiança, enfim. Mas então, Posso dar uma impressão minha? Eu não acho nem que é uma questão física, eu acho uma questão de posicionamento. Hoje o Vasco corre mais certo, entre aspas. A gente tem um time hoje mais encaixado pro que o futebol pede. Eu acho que é um dos méritos do Fernando Diniz. De novo, não sou fã número 1 do Diniz e volto a repetir isso, que aqui a gente fala, não, se a gente elogiar, a gente já é o passapano ou o cara que só elogia. Não, eu tenho críticas. Eu acho que o Vasco empatou contra o CRB, empatou contra o Cruzeiro, porque o Fernando Diniz não fez uma substituição. Ele morreu com uma substituição no banco, que era hora de parar o jogo, porque... A gente que acompanha futebol sente, o jogo tá começando a ficar pegado, tá começando, é hora de parar o jogo, cair alguém, sumir uma bola, furar a bola realmente, a gente fala isso, eu repeti esse termo várias vezes, as pessoas, você quer que dê bicão? Não, pode tocar a bola ali atrás, mas você não pode devolver a bola para o adversário igual o Vasco fez contra o Cruzeiro. O Vasco tomou um gol do jogo, de plena desatenção. Contra o CRB, o Vasco tomou um gol de plena desatenção de novo. Eu acho que, assim, são pontos preciosos que fazem falta, mas o Vasco está num processo. Você perguntou se eu acho que ainda dá? Eu acho que dá, assim, de verdade. O Vasco tem 5 jogos em casa e tem que vencer, nas minhas contas 7, tem que vencer os 5 jogos em casa. Vai ser difícil pra caramba. Pô, amigo, o time tá nessa situação, não é à toa, não ia ser fácil a missão de um time que precisa vencer 7 de 9. Mas jogar contra o Curitiba é muito difícil. Amigo, tenta subir, ganha esse jogo. Tenta subir, vai ganhar do Botafogo dentro de São Januário. O Vasco tem que ganhar os jogos agora. É isso. Não tem mais discussão de se é fácil, é difícil, é tranquilo ou não é. O Vasco precisa ganhar. Como vai ganhar, eu não sei. Não é... Vou até usar um termo um pouco rude, mas eu não sou pago para saber como é que o Vasco vai ganhar. O Vasco tem que ganhar esse jogo. Não é problema meu como vai ganhar. Tem que ganhar esse jogo. Vai ter que ganhar do Curitiba, vai ter que ganhar do Botafogo, vai ter que ganhar do CSA, vai ter que ganhar do Remo, vai ter que ganhar do Vitória e vai ter que ganhar 2 jogos fora. Aí eu já elegi os 2 que dá para ganhar. Dá para ganhar do Vila Nova e do Londrina na última rodada. Você está dizendo que pode perder pro Náutico, pro Guarani? Não estou dizendo que pode perder. Por mim, ganha os 9 jogos e sobe tranquilo. Festa, todo mundo feliz. Tranquilo. Para mim, poder vencer todos até o final do campeonato vai me dar uma paz incrível. Mas como eu acho difícil vencer 9 jogos em 9 possíveis, a gente tem que ser realista. Vai ser muito difícil. Mas vencer o Curitiba sábado é fundamental para qualquer pretensão do Vasco no campeonato, até de ânimo. Eu acho também, João, que a gente também não estava, o torcedor do Vasco não estava esperando essa reação, mesmo com a chegada do Diniz e do Nenê. Assim, é claro que o time ia melhorar, porque o time tecnicamente não é um time muito bom. O Nenê é um jogador que, apesar de ter 40 anos, está fazendo diferença no time, é evidente. Ele não tinha perdido até o jogo contra o Sampaio. Então, assim, é evidente que ele saiu nos jogos, né, contra Cruzeiro e CRB, e o Vasco tomou gol logo depois. Assim. Ele consegue segurar a bola,
Ele sente um pouco o jogo, como os meninos estão, os garotos têm mais confiança nele. Assim, Ele eu sofre uma falta, ele prende uma bola ali no lateral, sofre uma falta para o jogo. É o sempre cara malandro. Bruno Gomes, por exemplo, mas eu acho que nesse jogo contra o Sampaio ele jogou muito bem, cara. Foi um jogo que ele estava mais seguro. O Riquelme contra o Goiás, eu tava ali na social. Cara, a torcida descascando o cara, descascando o cara. E você via que o Nenê ficava toda hora pra ele, vamos, vamos, sabe? Assim, botando o cara pra cima. Isso é importante. Mas aí, como eu tava falando, a torcida viu que o Vasco conseguiu melhorar, conseguiu ganhar os jogos. E acho que foi um pouco de balde de água fria. Mas olhando a tabela, assim, eu realmente olho, faltam 5 pontos, cara. São 5 pontos de diferença. Foi o que você falou, o Vasco tem que ganhar sempre o jogo seguinte. Sempre ganhar o jogo seguinte. Não tem essa de, não, tem que ganhar. Cara, tem que ir ganhando jogo a jogo. É difícil, é difícil. Poderia ter saído com empate? Poderia. Mas saísse com empate também não seria um resultado bom. Porque ficaria 4 pontos, 5 pontos, já é igual ali. Então, Eu assim, nem olho pra tabela mais, cara. Eu nem sei mais quem tá na frente do Vasco. Eu sei que a diferença é de 5, o Vasco tem que ganhar o próximo. Eu nem sei quais são os confrontos da rodada. E o Goiás é o quarto, né? Não, não adianta, assim. Não adianta a gente ficar olhando pra tabela que, não, tal time pega esse. Amigo, o Vasco tem que ganhar. Eu só olho a tabela depois que o Vasco ganha o jogo. Ganhou. Qual o resultado eu preciso? Porque não adianta eu fazer conta antes. Se o Vasco não ganhar o jogo dele, não adiantou nada a gente fazer conta, projeção, conjectura. Já não. O Vila Nova vai pegar sei lá quem fora de casa. Não adianta. Você tem que ver o jogo do Vasco. O Vasco tem que ganhar. Qual é a minha conta? O Vasco tem que ganhar o Curitiba sábado. Se ganhar o Curitiba sábado, aí eu abro a tabela e vejo, pô, esse jogo pode me ajudar. Antes não adianta. Se vencer 7-9, vai subir. É muito difícil um time somar 64 pontos e não subir. O problema é vencer 7-9. O problema não é fazer conta. No papel, eu já ouvi essa expressão, acho que você vai concordar também. O papel aceita tudo. O papel, se eu falar que o Vasco vai vencer às 9 por 18-0, o papel vai colocar lá. O simulador do GE vai aceitar. Vai botar o Vasco como campeão porque subiu com saldo de gols absurdo. Mas não é assim que funciona. Futebol não é uma ciência exata. O Vasco, se você não der o placar, pegar o jogo contra o Sampaio e der os números, a pessoa fala assim, pô, foi 5-0 o Vasco. O Vasco deu 27 chutes no gol, sei lá quantas chances claras. E não foi assim. Número frio também engana, né, cara? Assim, Muito. O Vasco teve 22 chutes e 5 chutes a gol. O Sampaio teve 9 chutes e 7 chutes a gol. Então, assim, o Vasco teve 71% de posse. O Vasco realmente segurou, mas o Sampaio era mais vertical, né? Pegava a bola, conseguia jogar nas costas dos laterais, Cara, foi um jogo assim, e eu assistindo, eu também vi uma coisa que tem que saber separar. As pessoas, quando você fala, eu falei isso com quem eu tava vendo. O Sampaio Corrêa picotou o jogo inteiro, fez cera o jogo inteiro. Ah, mas o Vasco, claro, o Vasco tem que ganhar, é sempre obrigação ganhar. O Vasco contra qualquer clube de menor expressão, com todo respeito, mas o Sampaio Corrêa não é defesa do Vasco. E os caras não deixavam o Vasco jogar. O árbitro estava levando, se perdeu com aqueles cartões, com aquelas faltas que a gente todo mundo achou faltas duvidosas. E não teve jogo. O time como o Fernando Diniz precisa ter jogo, né? Mas acontece, o que você falou. E cabe ao Vasco, na boa, cabe ao Vasco passar por cima disso. Se a gente ficar nessa de, não, o Vasco não vence porque, pô, o adversário picotou o jogo, pô, amigo, já era. Aí complicou muito. O que mais tem na Série B é jogo picotado. Se a gente está o quê? A gente está entrando na 30ª rodada. Se na 30ª rodada da competição o Vasco ainda não aprendeu a jogar o campeonato, aí eu tô preocupado. O Vasco tem que se ligar que não é assim que vai funcionar. A banda não toca mais assim desse jeito. O Vasco tem que entrar em campo, amigo, e passar por cima. Faltando 9 rodadas, não tem outra expressão. E não é aqui que, eu sou Vasco, eu acho que o Vasco vai passar por cima, não. Acho que o Vasco vai fazer jogos difíceis contra todo mundo. Não vai ter um jogo fácil. Até o jogo contra o Londrina, na última rodada, vai ser difícil. Para mim vai ser, inclusive, o mais difícil dos 9, se bobear muito. Dependendo da combinação de resultados, vai chegar prisando ganhar lá no Estádio do Café, vai ser difícil, porque o Londrina tá para cair, a gente, não, o Londrina tá rebaixado, o Londrina vai brigar até a última rodada para não cair. Pode chegar lá na última rodada, prisão de uma vitória contra o Vasco, assim, o estádio tá cheio, a torcida do Vasco lota o estádio, mas o Londrina não deve ter 0 torcedores em Londrina, deve ter alguém que torce pros caras lá. Interesse durante o campeonato também, né? Não sabe? É isso, cara. Assim, o Vasco vai ter que superar agora, não tem mais margem para erro, assim, é uma questão que o Vasco tem que ganhar os jogos. Não, margem tem 2 jogos para erro, só precisa vencer 7-9, cara, senão você vai deixar todo mundo preocupado. Tem 2 jogos de margem. Tem que ganhar os 9, todos os jogos, cara, até a final, do jeito que a coisa tá, o Vasco tem que ganhar os 9. Não, ganhou os 9 de 9 e é isso. Tá bom, ganhou os 9 de 9, tá tranquilo. E aí sobe. Cara, não, se ganhar os 9 tem que subir, se não subir...
Do jeito que pô, o jogo contra o Cruzeiro, o Vasco ganha o jogo e empata, né? Pra quem tá em casa, então assim, pode acontecer de tudo, né? Pô, eu tenho uma história engraçada desse dia, cara. Fala aí, conta. É bizarro esse dia, porque eu faço o jogo da cabine, né? Lá em São Januário, pra quem não sabe, a cabine fica em cima da arquibancada e pediram pra eu descer pro estúdio, fica atrás do. Fica do lado do vestiário, exatamente porta com porta no vestiário. Aí deu 40 e tal, 39, eu arrumei minhas coisas e fui descer. Tô no elevador da imprensa, eu escuto, gol! Eu falei assim, pô, gol do Vasco. Bacana. Ganhamos, comemorei, os jornalistas se abraçaram lá, pô, o Vasco ganhou, graças a Deus. Vamos para mais uma. Tô caminhando em direção ao estúdio, os seguranças passam, pô, gol do Vasco. Eles estavam vendo na televisãozinha da Globo. Pô, gol do Vasco, vamos, 2-0, ganhamos. Chego no estúdio da Vasco TV, vai cobrar um escanteio. Eu olho pro placar da Vasco TV, tá 1-0. Eu, pô, tá 1-0? Gol do Cruzeiro. Aí bota lá, pô, o Vasco não meteu o segundo agora há pouco, eu não vi. Eu só ouvi eles. Pô, o gol foi anulado. Como assim? Tá todo mundo lá achando. Eu, pô, na televisão tá 2-0 o Vasco. Eles, não é possível. Aí a gente voltou para ao vivo até eu descobrir. Aí o meu telefone começa a pipocar de mensagem. Porra, o Vasco ganhou, mas não ganhou. Como assim? Ou Cara, seja, para mim também tava 2-0. Eu fui descobrir que tava 1-0 quando a gente tomou o gol de empate. não, cara, foi inacreditável, assim, porque na TV, assim, nesse jogo eu não tava. Na TV eu olhava, né? E eu falava assim, caraca, os caras do Cruzeiro estão comemorando um 2-1, os caras olhando pra câmera, dando tchau, beijando, agradecendo a Deus. E falei, realmente quando o cara faz o gol 2-1, acabou o jogo, o cara dá um tchau, alô pro alto, sei lá, qualquer parada, os caras estavam comemorando como, porra, como se fosse um final de campeonato. Falei, cara, que isso, cara? Mas são coisas que só acontecem com o Vasco, né, cara? Quem torce pro Vasco sabe que não é fácil, cara, que não é fácil. E, ô, João, o jogo contra o Curitiba também é um ponto importante. Curitiba não ganha 3 jogos também. Isso é uma coisa que o pessoal não falou. Empatou com Péssima confiança. informação para você dar, na boa. Essa informação não traz nenhum conforto pro meu coração. Mas eu acho, olha só, eu acho que é um jogo que não é impossível mesmo do Vasco ganhar. Realmente não. O Curitiba é líder, é um time que é mais arrumado, não tem a pressão que o Vasco tem, né? Porque o Vasco vai jogar com a torcida e, enfim, a pressão de São Januário, para quem convive há muito tempo, pô, eu desde pequeno vou a São Januário, eu sei, cara. A mesma forma que ajuda também é para destruir é muito fácil, assim. Assim, eu sei que a torcida tá irritada, tem razão, mas ao mesmo tempo que a pressão ali no social, cara, pô, os caras têm que ter uma cabeça para jogar que é Cara, complicado. mas assim, eu tô vendo da cabine. Tem horas que eu não escuto realmente, mas eu sempre deixo o retorno no alto para ouvir o máximo da torcida. Uma coisa, um perfil que eu reparei, tem só eu pra fazer perfil de alguma coisa, mas uma coisa que eu reparei é que quem tá indo pro jogo agora, a galera tá indo e a galera tá indo para apoiar incondicionalmente, desesperada, é o Vasco, assim. O Não é pessoal aquela galera que vai gritar, ei Vasco, vamos jogar com 5 minutos. A galera que tá indo, pelo menos até o jogo contra o Goiás, era uma galera que entendeu que, olha, a situação tá muito difícil, a gente vai ter que botar esses caras no colo para subir e a gente vai subir na marra, porque São Januário vai fazer força. Nas minhas contas que, o Vasco ganha 5 jogos em casa, eu conto com aqueles 5 jogos igual contra o Goiás. Que é a galera indo, empurrando alucinadamente, o Vasco vai para cima. Porque se for de outro jeito, se botar uma pressão extra, acho que complica. Realmente aí não fica legal, porque, assim, quem sou eu para pedir alguma coisa? Mas, Mas acho a galera que vai já entendeu que a situação não é boa. Ninguém vai lá esperando. Pô, ninguém vai sábado, ninguém vai sair de casa sábado para um jogo 4h30 da tarde contra o Curitiba, líder do campeonato, falando assim, pô, hoje o Vasco vai amassar, vai dar um espetáculo. Pô, na boa, eu não acredito. Eu, como torcedor, não sairia de casa com essa expectativa. O eu Vasco, não, o Vasco na Série B, em 29 rodadas, não deu espetáculo, não deu show, não amassou ninguém. Não vai ser contra o líder do campeonato numa rodada dificílima, precisando ganhar. Pode até acontecer, torço para que pô, seja 6-0 Vasco, baile, 4 do Cano, 2 do Nenê, a gente feliz pra caramba, mas não acredito. Eu acho que vai ser um jogo pegado e difícil até o final, e quem vai decidir vai ser a gente na arquibancada de novo. Eu acho que o Vasco, eu acho que a grande coringa do Vasco pro final do campeonato não é nem o Nenê, que chegou e mudou o time, mudou o astral, mudou tudo. Eu acho que é o Nenê com a torcida. A torcida do Vasco faz a diferença jogando em casa, são 7.700 ingressos, torcendo para te venda tudo o mais rápido possível, o torcedor compareça em peso. Lembrar que a galera quem tem a segunda dose da vacina com mais de 15 dias não precisa do teste, todas as informações estão lá no site oficial. O Rambo tá falando, o Vasco não dá espetáculo desde 2000. Quem achar isso é maluco. Cara, mas assim, é uma expectativa que o torcedor tem. Claro que, pô, quando eu vou para São Januário, eu falo assim, pô, a gente podia ganhar tranquilo. Mas nunca é suave, nunca é de leve com o Vasco. Tem sempre alguma coisa difícil.
E, pô, eu odeio isso, na boa. Eu queria que fosse molezinha, fosse... Mas não é, não vai ser. Não, eu fui como Então, torcedor contra o Goiás e, cara, saiu dois, até mesmo 2-0, eu tava nervoso pra caramba. Falei, cara, esse jogo não vai acabar e nunca. até o 2-0 eu fiquei nervoso até o final. Eu com Não, medo do Goiás meter um gol e vir pra cima. é só uma bola do Goiás entrar que isso vai virar um inferno. Era eu na cabine. O André, não sei se o André tá aqui, eu na cabine, o quê? A cada vez que o Goiás atacava, eu falava assim, meu Deus. Eu fechava o microfone e falava assim, meu Deus, não é possível. Eu rezando pro jogo acabar, eu sou traumatizado, cara. Mas a gente sente também, cara. A gente sente quando o jogo tá encaminhado também, sabe? Tava com energia ali de todo mundo que tava pra apoiar mesmo, porque não... era o que o Vasco precisava. E, cara, eu tenho... O Carlos Dias falando, contra o Guarani foi tranquilo na estreia do Lisca. Cara, nem contra o Guarani eu achei um jogo tranquilo, porque o Guarani no primeiro tempo foi bem até tomar o gol. O Vasco, cara, aquele jogo contra o Guarani foi mesmo, é verdade. E assim, cara, falando do Lisca e do Cabo, eles têm parcela de culpa, evidente, se o Vasco não subir, como todos os jogadores têm, uma diretoria, todo mundo vai acabar tendo. Só que eu acho que faltou também um pouco do time, né, da demissão, da saída dos técnicos. Eu acho que isso pesou um pouco também, sabe? Cara, eu vou ser bem sincero, eu não teria demitido o Marcelo Cabo. De boa. Eu acho que o Marcelo Cabo tinha encontrado um jeito, a gente pode falar que não é o ideal. Mas era um jeito bastante efetivo. A gente falou tanto de efetividade, o Vasco do Marcelo Cabo era um time efetivo. A gente pode discutir se jogava bonito, se dava espetáculo, se não dava. Mas era um time que tinha encontrado uma maneira de jogar e tinha pontuado bem contra os líderes da competição, chegando a ficar até bem perto do G4. Tanto que no jogo que o Marcelo Cabo é demitido, o jogo antes do Curitiba foi contra o Náutico, no jogo seguinte o Vasco do Lisca ganha do Guarani, contra o Curitiba não, perdão, contra o Guarani, o Lisca ganha do Guarani, chega a dormir no G4 e perde, logicamente, no dia seguinte a posição por uma combinação de resultados, mas mostra que o Vasco estava muito próximo ali do pelotão de cima. Eu acho que se o Marcelo Cabo tivesse sido mantido ali no trabalho, o Vasco teria ali feito uma campanha melhor contra os times que o Lisca foi mal, que é o que para mim pesa contra a campanha do Vasco até agora. O Vasco do Marcelo Cabo, a gente pode discutir o futebol. O futebol pode até não ser o ideal, não ser o mais bonito, mas resultados, bem ou mal, acabava entregando. Depois que o Vasco achou uma maneira de jogar, o Vasco do Marcelo Cabo chegou a ficar invicto 6 jogos. E perdeu 2, assim, um pro Goiás com o Bruno Gomes expulso com 5 minutos e o outro contra o Cruzeiro que o Vasco também jogou com 1 a menos. Com 1 a menos não. Que jogou com um jogador... jogou com 1 a menos, o Cruzeiro também jogou, mas assim, jogou com 10. Foi um jogo completamente atípico. Claro que o time tinha muitas falhas e muitos problemas. Eu não estou aqui falando que o trabalho era perfeito, mas era um trabalho efetivo. O Vasco, se tivesse mantido o Marcelo Cabo, beleza, demitiu o Marcelo Cabo para contratar o Fernando Diniz. O Vasco estaria mais bem posicionado do que está hoje sobre a passagem do Lisca. Torci muito pro Lisca dar certo. Era um cara super gente boa, me tratou super bem. Durante a passagem no Vasco, ia lá no estúdio, respondia as perguntas, mas acabou que não deu liga e fez o Vasco regredir muito em certos aspectos, principalmente em pontuação. Eu acho a pontuação no trabalho do Lisca é o que mais pesa contra ele. Vai ser futebol ou não, mas assim, o Vasco perdeu muitos pontos para times que não podia perder no campeonato. O Vasco perdeu para o Londrina em casa, empatou com o Brasil de Pelotas, o Vasco perdeu para o Remo fora. Eram jogos assim, se o Vasco tivesse feito mais 4 pontos, 3 pontos naqueles jogos, estaria mais muito bem qualificado que hoje. O Vasco perdeu para o Londrina de virar dentro de casa, cara. Não pode acontecer assim. Um time que quer subir não pode perder ponto da maneira que perdeu e o Vasco do Lisca perdia ponto a rodo. Então acabou complicando muito. Cara, eu acho que tem uma série de fatores que podem fazer com que o Vasco... Ninguém quer ser engenheiro de obra pronta, né? Que o Vasco tenha sofrido. Acho que o elenco foi montado de início. Eu achei que foi uma boa ideia, mas depois eu pensando, foram jogadores realmente que têm um histórico de lesão, jogadores que vêm de fases ruins. Foi um modo de ver. Tinha realmente uma filosofia de contratação. Assim, era uma coisa que não foi ao léu. Assim, até porque para você criticar de ter sido feito dessa forma, é porque houve um mecanismo de contratação. Eu não concordo, porque a gente vê que, de maneira de resultado, não foi bom. Tem o goleiro... Eu até discordo. Eu até discordo. Assim, não é uma discussão, lógico, também filosófica. Eu não acho que o elenco é mal montado. Só que eu acho que faltaram reforços ao longo da temporada. Eu acho que o principal pecado do Vasco não é a janela do início do ano. A janela do início do ano, trouxe o Zeco, o Marquinhos Gabriel. São jogadores que ajudam, que colaboram. Eu acho que o principal problema do Vasco é a janela do meio do ano, depois do Campeonato Carioca. Era assim, o Vasco não trouxe um destaque de estadual. Era para trazer uns 3, 4 jogadores para encorpar esse elenco, para você não ficar tanto na mão da base. Eu acho que esse é o grande erro, entre aspas. Porque, claro, é uma ideologia.
Sim. O Botafogo, por exemplo, trouxe os jogadores de times pequenos que hoje eu sei que boa parte do torcedor aqui do Vasco também xingaria. Pô, vai trazer um cara que. O cara Pô, o não Oyama, que joga no meio de campo do Botafogo, joga no meio de campo do Vasco. É um jogador que colabora, pelo menos, contribui. E aí o Vasco ficou refém da base, que entra numa furada, sentem, né, a pressão, porque já existem as críticas em cima deles, umas justas, outras nem tanto. E aí o Vasco está com esse elenco. E, cara, antes da gente encerrar, faltam 10 minutos, mas vamos bater no papo ainda. Queria fazer um quadro que... Eu enfim, tô com tempo. Se você tiver com tempo, eu tô... eu queria fazer um quadrinho, mas não é nada demais. Eu peguei copiando até de uma entrevista que eu vi do Romário com o Rica Perrone, enfim, deu aquela polêmica dele falando do Bolsonaro, eu fui assistir e vi que ele faz um quadro de um ou outro e para dar nota. Eu não vou te nada pesado, só para saber a sua opinião em relação a alguns ídolos, alguns jogadores do Vasco. Bora lá. Eu quero que você diga quem você prefere, Romário ou Edmundo, e por quê? Você tem a mesma idade que eu, a gente não viu tanto como nossa família viu, como os nossos amigos. Isso, cara. Você já chegou com o pé no peito assim? Eu quero que você tenha que decidir um ou outro, assim. Os dois são ídolos, mas. Cara, essa é difícil pra mim, porque o Romário foi o primeiro cara que eu fui no estádio ver. Assim, o primeiro Vasco que eu vi era o Vasco do Romário. Foi o Romário, então. Não, assim, mas o Edmundo tem uma memória afetiva absurda pra mim, porque eu vou lembrar de 2008, foi um ano péssimo que o Vasco rebaixar, mas assim, foi um cara que moldou caráter. Querendo ou não, o Romário eu vi sendo muito... Eu era muito criança, não que com 8, 9 anos eu não fosse criança, mas eu lembro muito pouco do Romário. Meu primeiro imaginário, assim, de verdade, de Vasco mesmo, é o Edmundo. E é o Edmundo indo pro gol, é o Edmundo chorando depois que o Vasco é rebaixado. A gente foi forjado na dor. Querendo ou não, a gente é uma geração forjada nessa dor, é uma geração com cicatrizes já tá meio pesadas. Mas assim, eu tenho o maior respeito do mundo pelo Romário. Comprei outro dia uma camisa do Gol Mil, que eu tinha uma quando eu era pequeno P, que não dá em mim, logicamente. Eu consegui achar uma GG, outro dia vendeu na internet, eu comprei de madrugada. Tem uma GG, pra gente. Porra, maluco, quando eu vi a GG, eu falei assim, o que é minha? Mandei mensagem pro cara, achei era 3 horas da manhã de segunda-feira. Eu tava com essa faixa de capitão, essa aí mesmo. Comprei desesperado, falei assim, pô, essa é minha. Voltei a ser criança por um momento, não teve jeito. Assim, tenho o maior respeito pelos dois, mas o Edmundo, pra mim, é um pouco, não mais ídolo, mas assim, na minha cabeça o Edmundo tá levemente, pouca coisa, quase nada, superior, por conta de 2008 e ser o primeiro da geração sofrida, se a gente pode falar, a primeira memória sofrida. Sentiram muito, né, cara? Assim, a gente via que os caras desesperados, assim, como se fosse a gente dentro de campo, né? Torcedor do Vasco dentro de campo. O Juninho tá aqui, tá falando, o Juninho falando do Edmundo é Deus, Goldman também falando do Edmundo, Gustavo, o pessoal sorteia Edmundo como Deus, porque é o cara que é torcedor dentro de campo, né? O Romário, porra, é fora de série, assim, gênio, porra. Eu posso ser polêmico? Vai lá, vambora. O Romário é melhor. É isso. Mas o Edmundo acaba sendo maior. Acho assim. Por coisas que a gente não vai conseguir explicar jamais. Jamais. Vou passar para o próximo, que também é difícil. Botaram até aqui, eu já tinha separado, que era o Juninho ou o Felipe, cara. Juninho. Eu vou falar... Juninho? Eu vou Fácil. falar... Essa acaba que não é tão difícil para mim, porque... A gente pegou a fase do Juninho um pouco assim, já em decadência, mas ele se matando em campo, porra. Eu lembro ele carregando aquele meio de campo, até no final, mais com o Wendel, uma coisa assim, pô, difícil. Cara, ele se matava, mas... Cara, o Felipe é ídolo, o Maestro é ídolo, mas eu não tenho uma conexão igual eu tenho com o Juninho. Eu acho que é uma coisa meio que de todo vascaíno também. Eu não vou falar por todos, mas o Juninho a gente tem uma conexão que parece ser outra parada completamente diferente. O Juninho... A nossa geração é o que mais assim, marca, né? O cara volta dos Estados Unidos depois de ter voltado pela segunda vez. Pô, eu tava naquele jogo também contra o Fluminense, que ele jogou com a estreia do Henrique na lateral esquerda, para desespero de alguns, né? Tem gente que não quer mais ver o Henrique do Vasco. Mas o Juninho realmente é outro nível, né, para o torcedor do Vasco. Assim. Cara, o Juninho, eu tenho, assim, meu número favorito é 8. E o Juninho jogava com 8. Assim, são coisas também que eu não vou conseguir explicar logicamente, mas o Juninho teve sempre no... É porque você é da mesma geração que eu, você pode confirmar. Mas a gente tem... O Juninho parece ser uma coisa meio messiânica em certos momentos. A gente, desde criança, fala assim, o Juninho vai voltar pro Vasco. O Juninho vai... Pelo menos na minha cabeça, desde eu tinha 8 anos, desde o primeiro rebaixamento, a gente fica naquela, o Juninho um dia vai voltar pro Vasco. É verdade.
Então eu acho que o Juninho tem uma imagem até assim, quase adorada por toda essa ideologia por trás, todo esse idealismo que a gente tem. O Juninho Pinks participando também, nosso parceiro. Ele tá achando que é Mas, pra ele, todo mundo. não é para ele, mas pode ser Não é também que também, ele é gênio. cara, nota ali. Mas eu tenho todo o respeito do mundo pelo Maestro, é simplesmente o maior vencedor da história do Vasco. Não, ninguém é chamado de Maestro à toa, mas o Juninho, para mim, não sei explicar. É o Juninho. E são mais duas desse aí. Nesse elenco do Vasco, quem você prefere, o Cano ou o Nenê? Isso é difícil, cada um tem Nenê, uma... na boa, também é tranquilo. Não tem muita discussão para mim. Eu Parecia que acho ele inteira, né? Essa volta dele foi, porra, impressionante. E não é só isso, cara. Eu acho que o Vasco, vou ser até um pouco julgado agora. Talvez o Vasco sem o Cano poderia vir a subir em algum momento. Mas o Vasco sem o Nenê, caso suba, não vai acontecer. Eu acho, ele mudou muito, né, o patamar da... O Nenê mudou o astral, mudou a equipe, mudou o jeito. O Nenê mudou tudo. Assim. O Nenê é como se fosse... Sabe aquele botão do videogame que a gente aperta e começa o jogo do zero? É o Vasco depois que o Nenê chegou no campeonato. Pô, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, cara. Como é que eu não vou gostar do cara? Tem que gostar. E tem toda uma questão, mas assim, eu tô falando de campo só, mas tem toda uma questão, logicamente, extra-campo. O Nenê, você vê. O Nenê chega hoje no aeroporto, todo mundo grita o nome do Nenê. O Nenê é realmente... A grande cara do Vasco virou o Nenê. Eu acho que o Nenê é mais importante. Claro que o Germancano é importantíssimo. Não tô aqui falando que não é importante. A gente fala assim, JP falou que o Cano não é importante. Não, o Cano é muito importante. Mas o Nenê, para mim, é o ponto de virada. E se o Vasco tá sonhando com acesso até agora, é muito por conta da chegada dele. E para fechar nesse quadro, qual é o jogador da base do Vasco que saiu recentemente que você queria que voltasse logo? Seria o Coutinho também, como todo mundo fala? Se Pô, pudesse... mas, falar recentemente Coutinho na mesma frase não dá, né? O Coutinho saiu tem mais de uma década, porra. Fala aí outro do nível dele que para voltar... Pô, vou te falar, nosso Douglas Luiz chegava muito nesse meio de campo, hein? Mas quem acertava esse time mesmo é o Paulinho. O Paulinho? Pô, o Paulinho acertava esse time mole. Todos esses, porra, se voltasse já faria o Vasco subir, né? Ganhava todos os jogos e pronto. Pô, amigo, da última vez que o Nenê jogou com o Paulinho, a gente foi pra Libertadores. Imagina o Nenê e o Paulinho de novo. Cara, o Douglas era reserva do Sub-20, né, cara? E entrou... O futebol é assim, de vez em quando o cara é reserva, entra e ajeita o time. Em São Januário, ele fazia muita diferença, cara. Cada virada de bola, cada condução que ele tinha, levava o time pra frente, ele jogou muito mesmo. Cara, esse último quadro, antes da gente se despedir, é para você definir uma palavra desses jogadores que eu vou te falar. E também não vou botar em furada, não. Eu tô generoso. Queria saber, dinamite, cara, assim. Defina com uma palavra ou até três, vai. Fica tranquilo. Pô, Deus. Dinamite é tudo, cara. Eu já cansei de falar isso, me julgo, mas vou voltar a repetir. Eu sou Vasco por causa do Dinamite. Porque meu pai é Vasco por causa do Dinamite, meu avô ensinou meu... Assim, o Dinamite, ele tem uma importância tão grande que a gente não consegue nem mensurar. A galera da nossa idade é Vasco e provavelmente puxou o time ou do pai, ou do avô, do tio, e eles são Vasco por causa do Roberto. O pai fala que é Dinamite também. Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue mensurar, que não dá para você traçar uma linha genealógica, mas assim, o Roberto tem uma coisa de estar no imaginário muito grande. Ele fez muita gente ser Vasco e a gente é Vasco por causa dessa gente. Então, o Roberto é talvez um dos grandes fio-condutores da nossa história, pelo menos da nossa história moderna, seja o grande fio-condutor e seja a razão de estar muita gente aqui até hoje. Então, o Roberto como ídolo é Deus, não tem como. Defina o Nenê em uma palavra. Sinistro. Vamos lá. Vanessa Riz, com quem você trabalha agora. Craque. Vanessa é craque. Juninho Pernambucano. Rei. Tá igual a minha. Agora tá. Martim Silva. Vou levar mais pra... Esse é polêmico demais. Pô, uma palavra pro Martin Silva é difícil, hein? O Martin Silva... Quer uma cola? Sacanagem. Não, eu tô pensando, porque eu tenho uma opinião impopular sobre o Martin Silva. Eu tenho esse problema. Eu gosto muito dele, cara. Pessoalmente. A pessoa Martin Silva é muito legal. Mas o goleiro Martin Silva, pra mim, a palavra que eu vou usar é supervalorizado. Tudo bem. O Martin Silva, pra mim, ele é mais ele é o Martin Silva, claro, que é um bom goleiro. Não tô discutindo aqui que ele, não tô falando que ele é o Pereba, não. Bom goleiro.
Mas o Martin Silva é o que é, porque ele veio depois de ter os três patetas. Se ele viesse depois do Fernando Praz, talvez ele não fosse o Martin Silva que todo mundo ama e idolatra. A minha grande discussão é essa. O Martin Silva, como goleiro, é um cara nota 7, nota 8, bom goleiro. Mas ele é nota 10 para a torcida do Vasco, ou nota 9, ou bem próximo do gabarito. Ele veio depois do Michel Alves, do Alessandro e do Diogo Silva. Se ele viesse depois do Fernando Praz, talvez ele não tivesse agarrado 3 anos no Vasco. 2 anos, 1 ano. Porque o sarrafo era muito alto. O Fernando Praz era um ídolo da torcida, todo mundo adorava. Sinto mais saudade do Praz do que do Martin Silva. Assim, se fosse comparar um contra o outro, no meu time agarra o Fernando Praz. Claro que o Martin Silva é importante. Não estou aqui falando que ele não é importante, de novo. Bom goleiro, mas acho que a gente supervaloriza muito o Martin Silva por coisas que ele não fez. Tadinho, ele não tem culpa de ter vindo depois de ter os 3 caras, mas ele se deu muito bem por conta disso também. Ele realmente pegou uma época que era difícil, né? Juntava uns 3, não dava um. Era complicado. E Dedé, cara, é um cara que a torcida gostava muito. Eu, pessoalmente, da nossa geração, porra, a gente amava, né? Só que... O Dedé, eu vou fazer uma frase. O 73º maior brasileiro de todos os tempos. A lista do Silvio Santos. O Dedé, assim... O Dedé é um mito, cara. O Dedé é o Dedé. Eu não tenho palavra. O Dedé é o Dedé. Pode botar aí 3 palavras. O Dedé é o Dedé. Pronto. Estádio de São Januário. Casa. Pô, voltando a falar do Dedé, eu amo o Dedé de paixão, assim. O Dedé, se fosse um cara assim, pô, você pode voltar para 2011, buscar um jogador daquele time. Era o Dedé. O Dedé joga em qualquer time do Brasil, cara. O Dedé de 2011 joga na seleção brasileira hoje em dia. Pô, aquele o jogo da seleção outro dia, pô, o tal do Lucas Veríssimo lá com todo respeito, mas ele não joga um terço que o Dedé jogou em 2011. Aquele jogo contra o Universitário, porra, inacreditável. Não, o Dedé do Vasco, cara. Dedé foi... O Salgado Luca falou bem aqui, ó, o Dedé do Vasco. Tem que ser, né? É o Dedé. E para fechar, cara, antes da gente se despedir, Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama. Para você. Esse eu vou ter que usar 2 palavras. Minha vida. É isso aí. Pô, o Vasco define tudo, cara. Minha agenda. O que eu vou fazer durante a semana? Eu vejo como é que o Vasco vai jogar. Eu não marco nada nem depois, nem no dia, assim. O Vasco define minhas relações. Tem que ir, mas você fica com o celular na mão, não dá, cara. Cara, não tem como, assim. Eu sou incapaz de fazer qualquer coisa em dia de jogo do Vasco. Eu não durmo direito a noite anterior. Eu tenho esse problema, assim, de verdade. Meus amigos já sabem. Se o Vasco perdeu, não é pra falar comigo, assim. É difícil. É complicado. A gente fica brincando que, não, você gosta muito do Vasco. Assim, o Vasco realmente define rumos da minha vida. Tem coisas que eu deixo de fazer por causa do Vasco. É difícil, assim, você falar que, não, que pô, não, é suave. Mentira, você vai, assim, o Vasco, pra quem é Vasco, que nem a gente, vai entender. Você também você desmarca compromisso, você não marca nada. Se o Vasco perde, você desmarca. Eu sou assim. Pô, marquei de sair com o pessoal depois do jogo. O Vasco perdeu, nem apareço. Eles sabem que eu não vou aparecer. Não vou, eu não tenho... Fico puto. Falando palavrão, eu fico puto. O Vasco perde, o pessoal fica rindo lá, você chega na Vasco TV, o cara de bolado. Porra, irmão, eu tô transtornado. O dia que o Vasco... gente que consegue, também não consigo não. O dia que o Vasco perde, eu tenho que falar depois do jogo, é o dia que eu exige mais do meu profissionalismo, assim, na vida. Que eu fico tão atento para não falar nada demais, porque assim, eu tô transtornado. Eu vou do transtorno ao paz de espírito em 1 segundo, eu viro o Dalai Lama. Parece que eu tô puto, mas assim, eu sou o Dalai Lama ali. Vocês nunca me viram putos torcendo pro Vasco, assim. Quem me conhece já viu, mas tem... Vocês me veem ali, me viam na Atenção Vascaínos ou me veem na Vasco, ali eu estou calmo e pleno, tranquilo. Nada é capaz de tirar minha boa vontade. Irmão, dá uma capa, né, para poder entrar como jornalista, senão não dá. Pô, não. Mas assim, não é nem como jornalista, como ser humano. O Vasco traz os desejos mais primitivos que a gente tem, eu tenho certeza disso. Já tirou uns 20 anos de vida, cara. Não tem problema, fica tranquilo. Mole. Mas sabe o que me conforta? Que um dia a gente vai ser feliz, cara. Eu aguardo, eu me sinto de vez em quando, usando passagens bíblicas, que eu vi outro dia no Twitter, eu achei genial. A gente parece uma galera que tá perdida no deserto, mas um dia vai chegar no paraíso. O deserto um dia vai acabar, cara. Não tem deserto que vai durar para sempre. Um dia o paraíso vai chegar. E quando chegar, eu vou estar lá. É importante o cara chegar a sofrer do jeito que tá sofrendo, porque uma hora vai ter que... Uma hora, mas assim, eu vejo a gente como esse povo realmente. O vascaíno, o cara tá sofrendo e tal. Mas no dia de chegar no paraíso, ninguém vai segurar a gente também, porque a gente vai estar tão feliz que ninguém vai fazer, ninguém vai entender. Ninguém entende o Vasco. No final das contas, só tem... Fez no Sergipe, fez, porra, no Maranhão, cara, coisa que não tem explicação. Assim. Irmão, no Maranhão, 2 horas da manhã,
Tinham Pois 3 mil pessoas no aeroporto, cara. Que isso? total, cara. No quarto rebaixamento, de jogar a quinta Série B nesses últimos anos, cara, é inacreditável, cara. É bem... A torcida do Vasco, assim, não tem igual, cara. Uma coisa que a gente já viu diversas vezes carregar no colo. E, assim, eu falo não só como torcedor, mas como jornalista, cara. Tem torcedor que não é tão resiliente quanto o do Vasco, cara. E assim, não sei nem se isso é uma qualidade. Eu vejo nas redes sociais, cara, a torcida do Santos, com todo respeito aos outros clubes. A claro. torcida do Santos, sei lá, tipo, o Santos tá mal no campeonato, parece que vai... Eu fico rindo. Outro dia eu tava vendo semifinal da Libertadores, a torcedora do Atlético, tadinha, chorando que o time tava sendo eliminado. Eu olhei pro meu pai e falei assim, porra, se ela torcesse pro Vasco, ela não aguentava 15 minutos, mano. Não aguentava. Não aguentava. Que coisa em chorar 1-1 com a Chapecoense, porra. 0-0, nem lembro quando foi. A gente, assim, o vascaíno tá tão machucado e não é uma coisa boa, de novo, acho que é horrível. A gente merece ser feliz. Mas a gente tá tão machucado que a gente olha pra tristeza, a gente tá realmente igual aquele cara que olha pra situação, mas a gente dá risada já na cara do perigo. A gente não tem mais... Sabe, a gente tá vendo o time pela 4ª vez na Série B e tá, tipo assim, pô, tá puto. Tá muito puto. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que, pô, vai dar, que é o Vasco. A gente tem essa resiliência muito grande, é uma das paradas que eu levo até pra minha vida. Porque o Vasco ensina a gente essa resiliência, sabe? A gente olha, porra, o time tá em, sei lá, 7º, 8º, 9º da Série B. Faltam 5 pontos e 9 rodadas. A gente vai virar, porque a gente tem plena convicção, a gente já não tem mais medo. Talvez em outro clube a torcida abandonasse, a torcida não botasse fé. A gente já bota fé e vai para São Januário sábado jogar contra o líder, porque a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. A gente não... eu tenho até um companheiro de imprensa, eu vou furtar dizer o nome, mas assim, diz que o Vasco é muito animado. E é verdade, ninguém morre de tédio trabalhando e cobrindo o Vasco. De jeito Não nenhum. tem como. O torcedor do Vasco é empolgado por natureza e a gente vai ser feliz um dia. É o que me conforta, o que me faz dormir toda noite falando assim, pô, a gente vai ser feliz um dia. João, pô, muito obrigado, cara, por essa hora. Falei muito, né, irmão? Desculpa. Não, Prometo da próxima vez eu falo menos. Queria te agradecer aqui e agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aqui nessa quarta-feira, nessa noite de quarta-feira. Pô, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Te agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite aqui, de bater esse papo comigo. Falar sobre Vasco, falar sobre jornalismo, né? Que são coisas que movem o mundo. Porque o mundo é Vasco. O mundo é Vasco, exatamente. Todo mundo é Vasco, as pessoas só não descobriram ainda, né? Então, todo mundo é Vasco e todo mundo é jornalista, todo mundo é fofoqueiro. Exatamente. A gente tem a gente tá sempre na mesma coisa, cara. A gente tem muita coisa comum, além do nome. Então, obrigado, cara, por aceitar esse convite, valeu? Pô, irmão, eu te agradeço o convite, agradeço aí a moral que você me deu. Pô, foi um bate-papo maneiro pra caramba. Sempre que precisar, tuas ordens. Agora que você tem meu WhatsApp, pode chamar sempre, assim, que essa resenha foi muito legal. Marca também um em São Januário, a gente marca uma live. Pô, claro, com certeza. E, pô, agradecer demais aí todo mundo que assistiu. Mais uma vez, agradecer o convite, porque é muito legal, assim, acaba divulgando o meu trabalho, mas também trocar essa ideia, ter esse contato com mais gente, é sempre legal conhecer as pessoas. Então, bater esse papo é muito maneiro. Agradecer demais aí, desculpa qualquer coisa. E sigam o BolaCast, que, pô, o BolaCast tá voando. Tamo junto, irmão. Passa aí pra todo mundo. Obrigado, João, mais uma vez, e a gente vai se falando. Valeu, gente. Pô, tamo junto. Abraço.